Aos Efésios, capítulo 5, para a leitura do verso 16. Efésios, capítulo 5, verso 16. E vamos meditar hoje sobre questões sobre tempo e prioridade, ou propósito. Efésios 5, versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ó Deus, abra os nossos olhos, te pedimos. Precisamos do Senhor. Que teu Espírito, com toda a liberdade, encontre terra fértil em cada coração, a começar pelo meu. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Você acredita que tem tempo? Se pensa assim, você pode estar certo. Mas há uma boa possibilidade de que você esteja enganado. De que você não esteja certo. E eu explico. Tempo não é um recurso inesgotável. Sob esse aspecto, nenhum de nós tem tempo. Nenhum de nós pode garantir que vai viver por mais 30, 40, 50 anos. Nenhum de nós tem garantia de que passará essa noite. E eu não quero assustá-los, não é esse o objetivo. Mas é que essa visão da nossa finitude nos põe a pensar e a considerar a vida de uma maneira muito mais estratégica. A Bíblia diz no Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que tudo tem o seu tempo determinado. E aí vem o que quero lhes dizer nessa noite. Salomão continua dizendo, e há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, as coisas vão acontecendo, a vida é dinâmica. A vida não para, o tempo não para, a existência está em constante movimento. Nesse aspecto não temos tempo. Mas se pensarmos estrategicamente, ou seja, se pensarmos e vivermos com propósito, então haveremos de remir o tempo. Porque a verdade é que nós só temos tempo para aquilo que nos interessa. Nós só temos tempo para aquilo que valorizamos. Nós só temos tempo para aquilo que priorizamos. Quando nós priorizamos alguma coisa ou alguém, nós achamos tempo. É verdade ou não? Pessoal aqui da época do namoro. A namorada morava lá no fim do mundo. Ele levava um tempo considerável para chegar lá. E voltava de ônibus tarde da noite, dormindo, encostado no vidro do ônibus. Mas para aquela pessoa aquilo não era tempo perdido e muito menos muito tempo. Era um investimento em algo que a pessoa, no caso aquele rapaz, passou a priorizar. A gente tem tempo para aquilo que a gente ama. A gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Nós temos tempo para aquilo que valorizamos. Salomão continua falando sobre o tempo no capítulo 3 do Eclesiastes, mas ele tem o objetivo de falar sobre a morte. Então ele vai dizendo, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de festejar, há tempo de abraçar, mas também há tempo de afastar-se de abraçar.
Há tempo de construir, há tempo de derribar. E ele vai dando essa noção e mostrando esse dinamismo que é o tempo. E a gente vai vivendo e vai percebendo que num piscar de olhos, o tempo passa tão rápido e a gente diz, mas já acabou a semana? Mas agosto já está indo, olha, só daqui a pouco acaba. E é um mês que as pessoas dizem que demora a passar. Passando rápido. Tempo é um dinamismo extraordinário. E alguém já disse que tempo é dinheiro. Ou seja, tempo é precioso. Nós só teremos tempo para fazer aquilo que encontramos um propósito, uma razão. Então você e eu não faremos tudo, porque nós não temos tempo para fazer tudo o que desejamos e almejamos na vida. Mas nós teremos tempo para fazer aquilo onde ou em que vemos propósito. Há uma música na MPB, na verdade, aí numa banda de rock, cujo título é Epitáfio. E ele começa na música a lamentar, eu devia ter abraçado mais, devia ter amado mais, devia ter trabalhado menos, devia ver o sol se pôr. E ele vai descrevendo o lamento de alguém que perdeu tempo. A morte chegou. E lá da eternidade, essa pessoa está lamentando ter perdido tempo. Não ter tido propósitos, prioridades muito bem definidas na sua vida. Eu volto a Salomão no Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Eclesiastes 8, 6. E ele diz, porque para todo propósito há tempo. E juízo. Uma outra tradução diz modo, maneira. A gente arruma um jeito. Porque há um propósito, encontraremos tempo. E aí vem o apóstolo Paulo no Novo Testamento, escrevendo aos Efésios e a nós, para dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma outra maneira de ler esse versículo 16 de Efésios, capítulo 5, é aproveitando bem cada oportunidade. Há um ditado que diz que oportunidade é como um cavalo selado. Ele passa na sua frente, você tem que rapidamente pular em cima dele e seguir. Ou ele passa tão rápido, você perde e fica a pé. Perde tempo, perde oportunidade, perde propósito. Essa expressão remindo o tempo também tem um sentido, no seu original, de resgatando o tempo. E achei curioso isso, porque via de regra o que passou, passou, a gente não recupera. Mas eu entendi depois que é no sentido de deixar de perder. É no sentido de não desperdiçar nenhum segundo do nosso tempo. Sim, meus queridos, o tempo não é um recurso inesgotável. Nós temos prazo de validade. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Mas pode ter certeza, nenhum de nós, nessa perspectiva, tem tempo. Por isso precisamos eleger o nosso propósito, as nossas prioridades, para que não percamos tempo. Algumas observações objetivas sobre o tempo e o propósito, quando relacionados ao cristão. 3 coisas fundamentais. Para viver o tempo que se tem com propósito, para se viver o tempo que se tem com prioridade, para se viver o tempo que se tem, de fato, a não desperdiçá-lo, esse tempo que é
tão precioso, mais do que dinheiro, devemos andar com prudência. Devemos viver cuidadosamente. Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Viva com prudência, porque os dias são maus. Porque viver é perigoso. Porque viver é estar exposto a toda sorte de circunstâncias danosas, difíceis, destrutivas, complicadas. A razão pela qual devemos viver com propósito é porque os dias da nossa vida têm se tornado cada vez mais difíceis. A gente abre o jornal, ou assiste pela TV, ou aciona os canais pela internet, e nós vemos como o mundo vai de mal a pior. Isso não é alarmismo. Isso é a mais pura realidade. Nós estamos vivendo isso. Dias pesados, dias tristes, e quando você pensa que uma fase difícil da história humana acabou, outra já está surgindo. Mal deixamos de falar de pandemia, já se fala de varíola do macaco. Impressionante. Quando se pensa que o mundo vai sair dessa crise tão grande, explode um conflito que afeta todo mundo, um conflito entre dois países na Europa. Os dias são maus. Por isso que nós não podemos simplificar a vida e ter a vida como qualquer coisa. Porque o oposto de prudência é simplismo, é a dificuldade de enxergar o mal, de perceber as armadilhas. Devemos viver com prudência. Mateus 10, verso 16, Jesus diz, eu envio vocês como ovelhas aos lobos, e vocês devem ser simples como as pombas, mas devem ser astutos, prudentes como a serpente. Eu volto a Salomão agora nos Provérbios, capítulo 27, versículo 12, que diz, o avisado vê o mal e esconde-se. Isso é prudência. Mas os simples, os imprudentes, passam e sofrem a pena. Viver de modo imprudente nesses dias maus, irmãos, é na verdade se expor ao perigo que se esconde por trás de pessoas, por trás de escolhas, de decisões, de circunstâncias, de ambientes. Então não sejam ingênuos em relação à vida. Você quer viver com propósito? Você quer administrar bem o seu tempo, as suas oportunidades? Não seja ingênuo quanto à vida. E as nossas avós e bisavós já diziam que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Ande com prudência. Nós não precisamos ver o mal em tudo. Isso é um erro. Nós precisamos aprender a discernir o mal. Discernir quando algo é bom e quando algo é ruim. E pessoas desperdiçam seu tempo por não serem prudentes, vigilantes, cuidadosas. Gente que não ora. Gente que não busca discernimento. Gente que é precipitado no falar, precipitado no agir. Gente que é impressionante, acha que tem que dar, desculpe a expressão, pitaco em tudo da vida. Hoje a gente vive em nossa nação essa realidade. Você tem que ter lado. Se você não é de lá, você é de cá. Se você fala mal daqui, você é, portanto, a favor do outro lado. Hoje as coisas estão muito binárias, não é? Ou é ou não é. Não há espaço para alguém que pondera, para alguém que pensa, para alguém que diz, calma, deixa eu ver primeiro, deixa eu ver como é que as coisas vão se comportar.
O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Esta é a palavra do Senhor. Colossenses 2, 8. Tende cuidado, ou seja, sejam prudentes, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias ou vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ande com prudência. Não seja ingênuo em relação à vida. E também não seja ingênuo em relação ao diabo. A Bíblia diz em 1 de Pedro 5, verso 8 e 9, que o diabo é como um leão, andando ao nosso derredor, bramando e buscando a quem possa tragar. O diabo busca uma oportunidade, e os imprudentes dão oportunidade para ele de mão beijada. Os não vigilantes, quando Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, são imprudentes. Eles vivem suas vidas irresponsavelmente, mas o Pedro continua dizendo no verso 9, ao qual resistirem firmes na fé. Prestem atenção, vigiem. E o diabo, irmãos, nesses tempos, tem derrubado a muitos, você sabe disso. Gente que caiu, que foi derrubado, que foi tragado, que foi mordido, que não estava atento ao rugido do leão. Um filme que eu acho um dos filmes extraordinários, chamado Advogado do Diabo. Quem aqui já viu esse filme? Todos pecadores como eu, já viram esse filme. Keanu Reeves, faz o papel de um jovem advogado no interior aí dos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena, brilhante advogado, e que tinha a marca de nunca ter perdido uma causa sequer na sua pequena trajetória. Ele é convidado por um conglomerado, por um escritório muito grande, famoso, na cidade grande, dirigido por um advogado experiente, vivido. Al Pacino é o ator, que faz o papel do diabo, porque ele é o diabo encarnado num advogado. Advogados nada a ver, hein? Por favor. Mas me chama a atenção um momento do filme em que eles descem para pegar o metrô. E o jovem advogado estranha. Como é que um homem bilhardário, um homem que poderia estar de helicóptero para lá e para cá nessa cidade, anda de metrô? E ele pergunta, por que você anda de metrô? A resposta dele, eu prefiro o metrô porque nós andamos nas brechas. Isso aqui é interessante. O diabo procura brechas. Qual é o espaço que o diabo tem na nossa vida? É o espaço que a gente dá. Qual é a brecha que o diabo tem na nossa vida? Para, como um meliante, colocar o pé de cabra naquela fissura, naquela abertura e forçar a abertura para entrar. Qual é a brecha que o diabo tem? É a brecha que a gente dá. Eu já vi muita gente colocando a culpa no diabo por coisas que não foi o diabo, ele criou, ele gerou, ele deu espaço, ele não vigiou. C.S. Lewis foi tido como o maior teólogo do século XX, autor das Crônicas de Nárnia, mais popularmente conhecido, referindo-se ao diabo. Ele disse que o diabo sempre leva vantagem sobre nós quando nós o superestimamos ou quando nós o subestimamos. Porque tem gente que vê o diabo em tudo, Vê o diabo no refrigerante. Olha, pega, tira o rótulo, vira de cabeça para baixo. Pega o disco, o long play, toca ele ao contrário e você vai ter lá um monte de mensagens do diabo. Agora, por que o diabo gravaria ao contrário se a gente ouve normal? Eu não entendo isso ainda.
Ninguém me explicou essa história ainda. Eu não vou ouvir ao contrário, eu ouço normal. Mas o fato é que tem gente que enxerga o diabo em tudo. Numa foto de um menino chorando, tem um diabo ali. E assim eles vão elegendo objetos, situações. E de repente eles veem o diabo em tudo. Eu chamo isso de crentes com a mente demonizada. Não é com a mente endemoniada, hein? Endemoniado é alguém que se tornou ninho de demônios, possuído por demônio. E o salvo por Cristo Jesus tem o Espírito Santo dentro dele. E no momento em que o Espírito Santo entra, ele é casa de Deus. E o diabo não pode entrar. Nós podemos sim dar lugar. Nós podemos sim ceder à sedução, mas ser possuídos não. Nós não podemos ser endemoniados, mas podemos ter uma mente demonizada. É a mente que vê, enxerga diabo em tudo. E tem um monte de crente assim. Tudo é o diabo. Às vezes eu fico imaginando o diabo dizendo assim, eu não tenho nada com isso. Eu estou fora disso. Esses são os que superestimam o diabo. Mas há os que subestimam o diabo. Lutero dizia que o diabo é como um leão sem dentes. E tudo bem. Na cruz, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, dizendo que Jesus despojou principados e potestades. É verdade. Ele tirou todas as armas do maligno. As chaves do inferno estão nas mãos de Jesus e não de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o diabo ainda tem por arma a retórica, a palavra, o engodo, a proposta, a argumentação. Não é à toa que a palavra de Deus diz em João 8,44 que o diabo é o pai da... É tudo mentira, mas ele joga, se colar, colou. É tudo mentira, mas ele fala, se acreditar, acreditou. E não foi com a mentira que ele enganou Eva? Ou Eva deixou-se enganar? Pois é com a mentira que ele engana a muitos. E a grande mentira que o diabo quer que a humanidade creia é exatamente essa, que ele, Satanás, não existe. Não existe diabo, não existe demônios, não existe inferno, nada disso existe. Então, subestimar é um erro, mas superestimar também é um erro. Paulo disse em 2 Coríntios 2,11, nós não ignoramos os seus ardis. Então, vivamos com prudência. Nós não devemos ver o diabo em tudo, mas devemos vê-lo onde ele se encontra. Pessoas, circunstâncias, oportunidades que ele põe diante de nós. Quem dá lugar ao diabo ou se deixa abater pela vida, perde tempo e propósito. Em segundo lugar, não só devemos andar com prudência, mas devemos também andar na vontade de Deus. É o verso 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Não seja imprudente, mas entenda o que Deus quer para você. E eu sei que nem sempre é fácil entender a vontade de Deus. Saber a vontade de Deus. Tim Keller é um autor que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, a questão essencial da oração é alinhar o seu coração à vontade de Deus, à vontade do coração de Deus. Portanto, já partimos do princípio que um crente que não se exercita na oração jamais alinhará o seu coração ao coração de Deus e, consequentemente, não saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida. E em não cumprindo a vontade de Deus, perderá tempo, perderá oportunidades, perderá vida, não viverá estrategicamente, não interessa.
o quanto determinado o projeto onde nos envolvemos, investimos nossas energias seja, se não estiver alinhado à vontade de Deus, é perda de tempo. Por isso, 3 orientações são essenciais para quem quer saber a vontade de Deus para a sua vida. Sim, porque Deus tem uma vontade para a sua vida. Primeiro, dedique seu tempo às coisas de Deus. Nós só teremos tempo para aquilo que priorizamos. Nós só temos tempo para aquilo em que vemos um propósito. Dedique seu tempo às coisas de Deus, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou, melhor dizendo, todas estas coisas, referindo-se ao contexto de Mateus capítulo 6, vos serão acrescentadas. Remir o tempo ou aproveitar oportunidades tem a ver com essa vida que se alinha com as coisas de Deus. Invista seu tempo nas coisas de Deus. E você descobrirá a vontade de Deus. Segundo, organize o seu tempo considerando Deus na sua vida. Nas suas decisões, nas suas palavras, aquilo que você está intentando fazer, construir, ponha Deus, traga Deus, convide Deus, envolva Deus nisso. Deus vai conduzir o processo. Deus vai fechar portas que são ruins para você, vai abrir portas que são boas para você. Organize o seu tempo considerando Deus, como diz Salomão nos Provérbios, capítulo 3, reconheça Deus em todos os seus caminhos e Deus guardará as suas veredas. Reconheça Deus, traga Deus, convide Deus. Traga Deus para o seu casamento, traga Deus para o seu namoro, para o seu noivado, traga Deus para o seu projeto de vida, para o seu ambiente de trabalho, traga Deus para os seus relacionamentos. Considere em seu tempo a pessoa, a presença, a vontade de Deus na sua vida. E aí você vai pedir coisas para Deus, e muitas delas Deus vai dizer não. E você não tem que se frustrar. Você deve confiar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que pedimos. Mas Deus sabe o que dá. Deus sabe o que dá. Se não deu certo, glorifique a Deus. Se a porta se fechou, diga bendito seja Deus. Deus tem uma coisa melhor para mim. Você teve perdas por ser fiel a Deus? Não se preocupe. E eu digo isso por experiência própria. Deus transforma nossas perdas em ganho quando nós trazemos Deus para a nossa história. Nunca há perda quando consideramos Deus. Terceiro, glorifique a Deus com seu tempo. Não é perda de tempo para abrir a palavra todo dia, para ler, para meditar. Não é perda de tempo. Nós temos tempo. Só que muitas vezes a prioridade não é a oração. O propósito não é a palavra de Deus. Mas quando nós oramos com convicções e propósitos, meus irmãos, Deus abençoa. E até o não dele é uma bênção, é uma resposta positiva para nós. George Miller, muito conhecido, homem de Deus. Esse homem piedoso, cristão da Inglaterra, afirmou: o assunto mais importante e urgente com que tenho de me ocupar cada dia é conservar minha alma muito feliz no Senhor. Isso é oração, é palavra, é cantar hinos durante o dia, é considerar Deus na sua história e nos seus passos. Terceiro e último, nós devemos andar com prudência. Nós devemos andar com todo o nosso coração na vontade de Deus. Mas nós devemos também, irmãos, andar no Espírito. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos. Espírito.
E toda vez que numa igreja batista se fala do Espírito Santo, parece que as pessoas dizem assim, mas Espírito Santo, batista não. Se fôssemos pentecostais, aí nós falaríamos do Espírito Santo. E aí os pentecostais ficam com a bênção do Espírito Santo toda para eles. Não. Se é salvo, tem o Espírito Santo. E se é salvo, deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A forma como nós usamos nosso tempo diz muito acerca da nossa relação com Deus mediante o seu Espírito. Se está faltando tempo na sua vida para as coisas de Deus, o nível do tanque está baixo. Tem que encher. O mesmo Lutero dizia que todos nós, como vasos de barro, temos fissuras, temos rachaduras. E o óleo do Espírito nos enche o vaso, mas tem vazamentos. E a gente precisa estar sempre mantendo o nível em alta. E os homens, principalmente, sabem tanto essa coisa do radiador, né? Que você olha lá, o nível está baixo, tem que completar a água. O nível do óleo está baixo no motor, as irmãs sabem disso também. Elas vão lá, olha, o nível do óleo está baixo. Quem dirige, geralmente, está preocupado com essas coisas. Todo crente tem que estar preocupado se o nível do Espírito de Deus na sua vida está alto. Porque, repito, há fissuras, há rachaduras. E se nós não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, vai ser só representação religiosa. E por favor, ser cheio do Espírito Santo não é um falar uma língua que ninguém sabe que língua é essa. Ser cheio do Espírito Santo não é profetizar alguma coisa que não está na palavra de Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo é ser tomado por Deus, é subjugar a personalidade, é subjugar o desejo, é subjugar o querer, é subjugar o pecado, é dizer, ó meu Deus, eu quero me esvaziar daquilo que não te agrada e encher-me, ser cheio do teu Espírito, daquilo que agrada ao Senhor. Foi João Crisóstomo que disse, Senhor, esvazia-me do que estou cheio, para que eu seja cheio do que eu estou vazio. E nós devemos orar a oração que o poeta Jorge Heder fez ao escrever uma bela poesia, quando disse, enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Cheios do Espírito Santo, eu oro a Deus. Meu Deus, que a minha igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu oro por vocês, jovens, que os jovens da minha igreja sejam cheios do Espírito Santo. Que senhores, que senhoras sejam cheios do Espírito Santo. Tanque cheio, irmãos. O mundo ainda não viu o que um povo cheio do Espírito Santo pode fazer. Agora, existem atitudes negativas quanto ao Espírito Santo. A primeira delas é que nós podemos entristecer o Espírito Santo, capítulo 4, versículo 30 de Efésios. Está aí. Não entristeçais o Espírito Santo. Essa dor que o Espírito Santo tem não é fraqueza, é uma dor empática. É empatia pura. A dor que o Espírito Santo sente quando nós desagradamos a Deus, nos afastamos de Deus, é a dor de quem diz assim, coitado, ele não sabe o que o espera. Eu temo por aquilo que ele vai colher diante da sua semeadura. É essa tristeza. Porque Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, nós podemos também resistir ao Espírito Santo. Não só entristecer. Atos capítulo 7, verso 51. A palavra de Deus diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais.
A Bíblia, irmãos, nos recomenda a resistir ao diabo, não resistir ao Espírito Santo. Nós também podemos apagá-lo. 1 aos Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. E o que quer dizer isso? Algumas versões dizem extinguir, não extingais o Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente mata o Espírito Santo dentro de nós? Jamais. Ele é o Deus eterno. O autor aos Hebreus o chama de o Espírito eterno. Ele não pode morrer. Ninguém pode matá-lo. Mas esse extinguir é no sentido de extinguir a sua ação. É uma obstinação tão grande em desobedecer a Deus e afastar-se de Deus, em não encher-se do Espírito Santo, que o Espírito Santo para de falar, para de agir, para de tocar. É como Paulo escrevendo a Timóteo falou do mundo, dos nossos dias, dizendo que a consciência deles estava cauterizada. É uma crosta, como a gente tem muitas vezes na frigideira, aquela crosta de gordura, que endurece, que é difícil de sair. Tem muita gente com a mente desse jeito. O Espírito Santo para de falar, para de guiar, para de tocar, para de chamar a atenção. Nós apagamos o fogo do Espírito quando jogamos água fria das nossas decisões sem Deus em cima dele. A palavra de Deus exorta os cristãos a buscarem a plenitude do Espírito Santo. Esse texto nos dá algumas percepções interessantes. Quando Paulo diz, enchei-vos, é um imperativo, é uma ordem. Quem não é cheio do Espírito Santo está desobedecendo a Deus. Então busque o enchimento. Ore mais, leia a palavra, confronte a sua vida com a palavra para dizer, meu Deus, olha só, como é que eu estou? Porque a leitura da Bíblia que é edificante é essa, onde a gente se vê. Ela é lâmpada, e aí ela joga a luz sobre aquelas áreas obscuras da nossa vida que precisam de mudança, de transformação, de intervenção de Deus. É um imperativo, enchei-vos do Espírito. Mas também não é um imperativo só para um grupo, mas para todos. Paulo diz, enchei-vos. Pastores devem ser cheios, missionários devem ser cheios, líderes da igreja devem ser cheios, todo salvo por Cristo Jesus deve ser cheio do Espírito Santo. Mas também nos é dito aqui por Paulo que não é algo esporádico. A ideia é de uma continuidade, enchei-vos, encham-se do Espírito e permaneçam sempre cheios. O vazamento está lá, mas você vai mantendo em ordem, vai mantendo o nível. Outra coisa é que não basta dizer, encha-me. É necessário deixar-se encher. Como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? O contexto aqui do capítulo 4 de Efésios vai dizer que nós entristecemos o Espírito quando nossas reações são quebradas, ou nossas relações, perdão, são quebradas pelas gritarias, pelas mentiras, pelas palavras torpes, pela ira. E aí Paulo diz, tem algumas atitudes para evitar isso. E essas atitudes têm a ver com verbos, porque verbo é a palavra que exprime ação. Primeiro, falando, verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos eram o inário dos judeus. Os hinos eram o inário dos gentios. Os cânticos espirituais acreditam que eram os cânticos compostos na comunidade cristã com gentios e judeus.
O jeito que a gente fala e o que a gente fala diz muito sobre o nível do Espírito Santo em nós. O segundo verbo é louvar. Verso 19 ainda, louvando de coração ao Senhor. Nós louvamos com nossas atitudes, com nossas posturas. Nós louvamos a Deus com nossas palavras. Deus é glorificado. Isso é recebido como expressão de louvor. Outro verbo, verbo dar. Paulo diz, dando sempre graças a Deus. Verso 20, é dar gratidão. É agradecer. É não murmurar. É parar de reclamar. A gente podia acordar amanhã de manhã e dizer assim, propósito do coração, hoje eu não vou reclamar de nada. Consegue? É possível. Outro verbo tem a ver com sujeição. Verso 21. Ele fala de mútua sujeição, sujeitando-vos uns aos outros. É humildade que enfraquece a arrogância. Tudo isso, gente, eu vou encerrar, tem a ver com a forma como nós usamos o nosso tempo. E como nós elegemos os propósitos da nossa vida. Dr. Mário Sérgio Cortella diz que prioridade não tem S. Acho legal isso. Não são prioridades. É prioridade. E a nossa prioridade é o Senhor. Aí todo o nosso tempo vai ser administrado em torno de Deus. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Qual o propósito da sua vida? É isso que vai obter todo o seu tempo. Que seja o Senhor, o propósito e a prioridade das nossas vidas. Você podia orar comigo agora? Porque eu sei que enquanto eu falava, Deus falava. E em meio às minhas palavras, Deus falou coisas ao seu coração. E esse tempo é tempo de buscar ao Senhor. Será que tem alguém aqui que é crente em Jesus e foi tocado por Deus e diz, pastor, eu estou tomando decisões em relação aos propósitos da minha vida e a prioridade do meu coração. Tem gente assim? Amém, 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 amém. Eu ouvi a palavra de Deus, amém, amém. Graças a Deus, amém. Eu vi lá atrás, amém. Eu vi mais atrás, eu vi. Amém. No coral tem alguém assim? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Há mais alguém assim? Mais alguém? Deus abençoe. Eu vi sua mão. Deus abençoe. Amém. Agora, tem alguém aqui que ainda não conhece esse Deus que transforma a vida das pessoas? Esse Deus que nos convida a andar com Ele e fazer dele a prioridade da nossa vida, na certeza de que nada nos faltará. E a primeira coisa que não nos faltará é o perdão dos nossos pecados, é a certeza da vida eterna. Tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação e você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Faça um sinal, em nome de Jesus eu vou orar por você. Faça um sinal, eu ainda não sou crente, mas hoje à noite eu quero entregar minha vida a Jesus como meu Salvador. Há alguém assim? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Há alguém assim, em nome de Jesus? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta noite gloriosa na Tua presença. E, ó Deus, pela Tua palavra que não mente e que chamou a nossa atenção a respeito da administração do nosso tempo e do propósito da nossa vida. Ó Deus, dá-nos sabedoria e diante daquilo que o Senhor nos falou e os caminhos que o Senhor apontou, nós possamos, ao trilhá-los, sermos mais que vencedores, sermos bem-sucedidos, vivendo nessa vida, vivendo o nosso tempo com propósito.
Nós oramos que seja assim em nome de Cristo. Amém.